Peço perdão. Pessoal, então, a aula está sendo... Eu tinha esquecido de colocar a aula para gravar, né? Então, eu apresento novamente o enunciado do problema. Eu estou colocando no chat da sala de aula os arquivos de Excel que a gente trabalha durante as aulas. Eu já falei para vocês que essa parte mesmo de química analítica, né, ela sempre envolve cálculos com Excel, né? Então, até é interessante, né, vocês estarem com o Excel aberto na frente de vocês e façam os cálculos junto comigo, porque essa é uma parte, assim, que são cálculos que para fazer no Excel são extremamente simples, mas para você fazer isso na mão, né, com uma calculadora, aí já fica mais complexo, né? Então, eu estou falando o seguinte: alíquotas de 10 mililitros de uma amostra de água natural foram pipetadas para balões volumétricos de 50 ml. Então, você imagina que você tem uma água, você tem uma amostra de água natural. Você imagina que você tem uma amostra de água natural e você quer saber quanto de ferro tem nessa amostra de água. Então, você pega 10 ml dessa amostra de água. Oi. Ah, não, acho que alguém abriu o áudio sem querer. Então, tá, você tem uma amostra de água, você quer saber se tem quanto de ferro tem nessa amostra de água, né? Então, você vai lá, coloca 10 mililitros, coloca 10 ml dessa amostra de água em 5 balões. Então, você tem 5 balões, em cada um dos balões você coloca 10 ml de amostra, né? Aí, em cada um desses balões, né, você coloca 0, quer dizer, não coloca nada, 5 ml, 10 ml, 15 ml e 20 ml de um padrão, né, de um padrão de ferro 3. Né? Então aqui está falando exatamente 0, 5, 10, 15 e 20 ml de uma solução padrão contendo 11,1 ppm de ferro 3 foram adicionadas em cada frasco, seguidos de adição de excesso de íons de cianato para conformar o complexo vermelho. Após completar-se o volume, as absorbâncias das 5 soluções foram medidas em um fotômetro equipado com um filtro verde, sendo encontradas as seguintes absorbâncias. Então, os dados estão aqui, vou até marcar. Então, aqui você tem o volume de padrão que foi adicionado e as absorbâncias que foram obtidas em cada um dos balões. Tá? Então, você imagina... Por que a gente chama de... Por favor, não confundam padrão interno com adição de padrão. Né? A adição de padrão é quando em cada uma das minhas amostras eu coloco... quando em cada uma das minhas amostras eu coloco um volume de uma concentração conhecida do meu analito que eu quero determinar. Isso daí eu pergunto sempre, eu vou perguntar na prova de vocês. É um conceito... você não pode sair de um curso de química analítica sem ter esse conceito, que é o método da adição de padrão. Por que você usa o método da adição de padrão? Você usa o método da adição de padrão quando você acha que você vai ter uma influência da matriz na tua resposta. Né? Então, assim, é muito comum. Né? Você faz a tua curva analítica, né? Lembra que a gente fez a curva analítica no laboratório? Você faz a tua curva analítica dissolvendo o padrão em água deionizada, você tem uma curva analítica. Se você faz essa mesma curva analítica numa matriz, às vezes você tem uma curva analítica muito diferente. Né? Então é por isso que você faz o método da adição de padrão, é para evitar a interferência da matriz com o analito. Né? Então, por exemplo, a gente não chegou a fazer, né? Mas, por exemplo, nesses métodos de determinação de ferro 3, você imagina que a água de Blumenau é extremamente pura, tem muitos poucos cátions metálicos na água de Blumenau. Né? Então, eu já tentei fazer essas práticas de determinar ferro 3 na água, mas não dá certo, né? Porque ferro 3, nitrito, né? Não dá certo porque não tem... porque a concentração de ferro 3, de nitrito na água de Blumenau é extremamente baixa, né? Então, o que eu já fiz com o pessoal da engenharia química, da biomedicina? A gente determina a concentração de ferro num suplemento alimentar. Né?
Na verdade, não de ferro 3, de ferro 2, né? Porque os suplementos alimentares são de sulfato ferroso, né? Então, você imagina que a gente dissolve o comprimido de sulfato ferroso, né? Geralmente eu uso o ferronil, numa solução ácida, né? Numa solução de ácido sulfúrico 0,5 mol por litro. Né? E o que aconteceu numa aula, né? Você imagina que como o pH da solução é bem baixo, né? É próximo de 1, isso daí interferiu com alguns métodos colorimétricos que a gente utilizou, né? Como o método do ácido gálico, por exemplo. Né? Então, você imagina que quando a gente não corrigia o pH da amostra, a gente tinha resultados, por exemplo, tem métodos que você liga um reagente colorimétrico com ferro para ele desenvolver cor, né? Um método que é muito utilizado é esse daí que está descrito nesse primeiro exercício, o método da fenantrolina. A fenantrolina, ela complexa o ferro 2 e forma um complexo vermelho alaranjado. Só que a formação desse complexo é muito efetiva em pH por volta de 4. Né? Então, por isso é recomendado que você faça isso num tampão acetato, né? Que essas determinações sejam feitas em tampão acetato para você ter um pH próximo de 4. Né? Então, a gente foi fazer o método da fenantrolina para determinar ferro no comprimido. Como o comprimido foi dissolvido em meio ácido, né? O pH da amostra influenciou brutalmente na resposta que a gente obteve durante o teste. Foi uma variação brutal na resposta que a gente teve durante o teste. Né? Foi uma variação brutal. Né? Então, esse é um exemplo. Né? Por exemplo, é claro, né? Eu preferi fazer com os alunos, em vez de fazer o método da adição de padrão, eu preferi fazer com os alunos a gente corrigir o pH da própria amostra depois, né? A gente preferiu tomar essa opção, né? Mas, enfim, conceito importantíssimo que eu vou perguntar para vocês é: para que serve o método de adição de padrão? Para eliminar o efeito da matriz, na resposta do analito, tá? É para isso que serve esse método, tá? Então, vamos lá. Você colocou 10 ml da tua amostra em 5 balões volumétricos. Né? Em cada um desses balões volumétricos, você colocou um volume diferente de padrão interno para obter as seguintes absorbâncias. Tá? Então, a concentração desse padrão era 11,1. E o volume final de cada balão foi 50 ml. Então, a gente pode colocar aqui que o volume final do balão era 50 ml e que a concentração do padrão, né, era de 11,3 ppm. Então, aqui a gente coloca a unidade que é ml, e aqui a gente coloca que a concentração era ppm. E aqui é o volume em ml, aqui é o volume em ml do padrão que foi adicionado. Então, é o que eu falei, né? Você pode dizer que a concentração de ferro que você adicionou em cada amostra é o quê? O volume do padrão que você adicionou, vezes a concentração do padrão. Aqui tu aperta F4 para fixar a célula. Aí você vem e divide pelo volume final do balão, para saber qual que foi a concentração de ferro que você adicionou a cada amostra. Então, ó, aqui você colocou 0, que eu não, eu não fixei isso daqui. O volume final da solução. Por isso que deu erro. Então, obviamente, no primeiro balão você não adicionou nada de ferro, e nos outros você adicionou 1,13, 2,26, 3,39, 4,52. Né? Esse daqui são as concentrações de ferro 3 que você adicionou nas suas amostras. Né? Então, você vai vir aqui você vai colocar a absorbância, e aí você pode fazer um gráfico da concentração de ferro 3, você pode fazer um gráfico da concentração de ferro 3. Em função da absorbância. Então, a gente vem aqui, insere o gráfico.
Aqui o que eu falei para vocês, né? Eu posso clicar aqui no eixo X com o botão direito do mouse. Opa. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou clicar em formatar eixo, né? Eu não precisaria fazer isso, eu estou fazendo só para vocês verem, né? Ter uma visão gráfica do que está acontecendo. Então, você imagina que essa daqui é a minha curva analítica. Eu posso obter essa curva analítica clicando em exibir equação, né? Então, você imagina que quando y for zero, né, que esse gráfico cortar o eixo x, aonde ele bater, isso daqui corresponde à concentração da minha amostra. Corresponde à concentração de ferro na minha amostra, né? Então, eu posso vir aqui, clicar, inserir. Opa, não. Eu posso vir aqui, ilustração, formas. Certo? Então, você imagina que essa daqui é a concentração da minha amostra. Opa! Deletei o gráfico todo. Acho que eu deletei o gráfico todo. Então, eu vou vir aqui em inserir, gráfico. Eu vou vir aqui formatar eixos. Vou colocar para o gráfico começar em -3. Vou clicar em cima de um ponto da reta. Com o botão esquerdo do mouse, com o botão direito eu vou colocar adicionar linha de tendência e falar para ele mostrar a equação do gráfico e o R quadrado. Tá? Você imagina que quanto mais próximo de 1 for o meu R, melhor é a minha equação da reta. Eu venho aqui inserir, ilustrações, formas. Você imagina que quando a minha curva analítica tocar no eixo X, ou seja, quando o Y for zero, quando o Y for zero, eu tenho a concentração do meu analito, né? Obviamente, eu estando de posse do Excel, não vou fazer nada gráfico, né? Então, você tenha em mente a seguinte observação. Você tem que Y é igual a X mais B. Então, você imagina que quando Y é igual a zero, você vai ter, obviamente, que zero é igual a X mais B. Obviamente, você vai ter que x é igual a A dividido por B. Né? Melhor dizendo, né? B dividido por A. Então, se eu pegar esse gráfico da adição de padrão e dividir o coeficiente angular pelo coeficiente linear, eu tenho a concentração no meu analita. Super simples, né? Então, por exemplo, na prova, é que eu falei, quando eu fazia a prova, né, eu não esperava que nenhum aluno fosse obter a equação da reta durante a aula, né? Durante a prova. Então, eu já dava o gráfico e perguntava qual que é a concentração do analito, né? Então, era muito simples, né? Era só ele dividir o coeficiente linear pelo coeficiente angular. Então, você imagina que, no meu caso, eu tenho preguiça, né, de escrever aqui 0,2412 dividido por 0,169, né? Então, eu posso obter o coeficiente angular e o coeficiente linear através da função proglim, né? Então, é só escrever proj.lim, coloco aqui os valores de y, ponto e vírgula, valores de x, ponto e vírgula, verdadeiro, verdadeiro não, verdadeiro, ponto e vírgula, verdadeiro. E eis aqui o meu gráfico. Então, eu posso dizer que a concentração de ferro 3 na minha amostra vai ser o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular, que vai dar 1,42. Né, que vai dar 1,43. Né? Então, esse daqui é um exercício também que sempre cai em prova. Né?
Vocês vão saber acertar esse na prova? Vocês vão saber acertar esse na prova? Espero que sim. Eu acho que talvez. Não, talvez não. Fala, vou acertar na prova. Fala, vou acertar na prova. Isso mesmo. Perfeito. Agora sim. Agora sim eu tive a resposta que eu queria. Bem, então vamos seguir, né, com os exercícios. Então agora vamos para o exercício de número 2. Uma amostra de 4,37 miligramas de uma proteína foi digerida quimicamente para converter o seu nitrogênio em amônia e a seguir diluída a 100 ml. Então, 10 ml da solução foram transferidos para um balão volumétrico de 50 ml e tratados com 5 ml de solução de fenol mais 2 ml de solução de hipoclorito de sódio. A amostra foi diluída a 50 ml e a absorbância em 625 nanômetros foi medida em uma cubeta de 1 centímetro de caminho óptico, após 30 minutos. Como referência, foi preparada uma solução padrão a partir de 0,01 gramas de cloreto de amônio, dissolvido em 1 litro de água. Então, 10 ml desse padrão foram colocados em um balão volumétrico de 50 ml e analisados da mesma forma que a amostra desconhecida. Um reagente em branco foi preparado usando-se água destilada no lugar da amostra desconhecida. Calcule a absorvidade molar do produto azul. Calcule a porcentagem em massa de nitrogênio presente na proteína. Nessa tabelinha aqui, a gente tem a absorbância do branco. Então você imagina que eu fiz tudo igualzinho que eu fiz com a amostra. Tudo que eu fiz com a amostra, eu fiz com o branco. Quer dizer que, ao invés de eu colocar 10 ml de amostra, eu coloquei 10 ml de água destilada, por exemplo. A referência é a solução de cloreto de amônio. E a amostra desconhecida é a amostra da proteína, né? Bem, a primeira coisa que ele está me perguntando é qual que é a absorvidade molecular, desse complexo azul que é formado, né? Então, esse daqui é um método também que a gente não chegou a fazer nas aulas práticas, mas esse método é muito utilizado para determinar a poluição da água, né? Você imagina que quando a água está muito poluída, né, decomposição de matéria orgânica, ela libera amônia, né? Então, se eu determinar a concentração de amônia na água, esse daí é o indicativo da poluição da água, né? Então, esse método do fenol, você reage o fenol com amônia para obter esse produto azul, que tem uma absorbância muito alta em 625 nanômetros, né? Essa reação que acontece entre o fenol e a amônia é catalisada pelo hipoclorito. Bem, então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a absorvidade do meu produto azul, né? Então ele está falando aqui, como referência, foi preparada uma solução padrão a partir de 0,01 gramas de cloreto de amônio, dissolvidos em 1 litro de água. Então, 10 ml desse padrão foram colocados em um balão volumétrico de 50 ml e analisados da mesma forma que a amostra desconhecida. Então, você imagina que eu preparei uma solução A, né? Então, você imagina que você tem uma concentração 1, né? E você vai determinar com aquela formulinha. Massa dividido por massa molecular vezes volume. E essa solução aqui, ele pesou uma massa. Eu acho que eu vou fechar aqui. E eu vou dar um zoom, porque senão vocês não vão conseguir ver depois na gravação, né? Ele pesou
uma massa de 0,01 gramas de cloreto de amônio, né? Então, você sabe que a massa molecular do cloreto de amônio, na verdade é o contrário, né? Lembra da química geral? Você coloca sempre o cátion depois o ânion, né? Então, o certo é colocar cloreto, então, tipo, por exemplo, cloreto de sódio. Você coloca sempre o cátion primeiro, depois o ânion, né? Então, é errado eu escrever ClNH4, porque é cloreto de amônio, da mesma forma que cloreto de sódio. A massa molecular do cloreto de sódio é 53,49 gramas por mol. Essa solução foi diluída em 1 litro de água. Então, o volume foi 1 litro. Então, você imagina que você tem a concentração aqui, né, dessa primeira solução. Então, a gente vem fazendo, na verdade, até quando eu dou química geral, eu sempre falo para vocês como determina a concentração de uma solução, né, quando a gente faz química geral, né? E também no comecinho do curso, né, a gente review de novo o preparo de soluções, né? Então, para você determinar a concentração de uma solução, é só você fazer massa dividido por massa molecular vezes o volume, né? Então, você vai colocar a massa dividido pela massa molecular vezes o volume, que é 1 litro. Repara que a massa está em gramas, né? Quando a massa está em gramas, o volume tem que ser em litros. Se a massa está em miligramas, o volume pode ser em ml, né? Então, você faz isso, você imagina que essa solução aqui tem uma concentração de 0,019 mol por litro. Aí, o que o exercício fala depois? Então, 10 ml desse padrão foram colocados em um balão volumétrico de 50 ml e analisados da mesma forma que a amostra desconhecida. Então, você tem uma amostra C2, que vai ter a concentração da primeira solução vezes um fator de diluição, né? Aquilo que eu falei, a gente até nas aulas de titulação, né, a gente usou o fator de diluição, né? Se vocês for lembrar lá do comecinho do curso, quando a gente titulou vinagre, por exemplo, acho que foi a nossa primeira aula prática, a gente preparou uma solução de hidróxido de sódio, padronizou, e depois a gente foi lá e titulou o vinagre, né? Foi nossa primeira aula prática. Você lembra que o vinagre era muito concentrado para a gente titular com hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Então, a gente pegou 10 ml de vinagre e dissolveu num balão de 100 ml, né? Então, a gente falava, a concentração, eu não estou determinando a concentração do vinagre na garrafa, eu estou determinando a concentração do vinagre na solução diluída. Eu estou determinando a concentração do vinagre na solução diluída. Então, a resposta que eu tinha, eu multiplicava por um fator de diluição, que obviamente era 10, né? Então, essa amostra que é diluída, ela tem a amostra diluída tem a concentração da solução que eu preparei vezes um fator de diluição, né? Então, essa solução vai ter essa concentração aqui vezes um fator de diluição. Então, você pensa que esse fator de diluição vai ser o quê? Você colocou 10 ml num balão de 50 ml, né? Ou seja, você dividiu a concentração da solução diluída é 5 vezes menor que a concentração da solução inicial, né? Então, é essa a concentração da solução. Bem, então agora você já sabe a concentração, você deve estar lembrado que em espectrofotometria a gente fala que a absorbância é igual ao coeficiente de absorvidade molar vezes o comprimento o caminho óptico. Geralmente a gente faz A, B, C, né? Você imagina que o A é o coeficiente de absorvidade molecular, o B é o caminho óptico e o C é a concentração, né? Então, aqui na tabela, a gente tem aqui
Então, a gente tem aqui o branco e a referência, né? Então, você imagina que a absorbância vai ser igual à absorbância da referência menos a absorbância do branco, certo? Então, você tem que a absorbância da referência é igual a 0,308 e você tem que a absorbância do branco é igual a 0,140, certo? Então, você vai dizer que a absorbância da tua amostra é igual à referência menos o branco. Você já sabe a concentração. Ele falou que tudo foi feito numa cubeta de 1 centímetro de caminho óptico, né? Uhum. É aqui, ó, foi medido em uma cubeta de 1 centímetro de caminho óptico, né? Então, você imagina que o que eu quero achar é o coeficiente de absorvidade molecular. A concentração eu já acabei de determinar. E o que eu quero, e o caminho óptico eu sei que é 1 centímetro, né? Então ele me perguntou qual que é o coeficiente de absorvidade molecular da minha amostra. Bem, então você imagina que, basicamente, né, você tem A, que é a absorbância, né, razão, que é igual a ABC. Então eu posso dizer que meu coeficiente de absorvidade molecular é A dividido por BC. Então, para eu achar o valor de A, só vou fazer a minha absorbância dividido pela concentração vezes o caminho óptico, que é 1 centímetro. Esse daqui é meu coeficiente de absorvidade molecular, certo? Bem, então, agora que eu sei o coeficiente de absorvidade molecular, eu posso determinar a concentração da minha amostra, né? Eu posso determinar, então, eu posso determinar qual que é a concentração de nitrogênio na minha amostra, né? Então, ó, eu sei que, então esse daqui, ó, é a resposta do item A. Essa daqui é a resposta do item A. A resposta do item B, né, só lembrando o que foi perguntado no item B. Calcule a porcentagem em massa de nitrogênio presente na proteína, né? Então você imagina que aqui você tem uma proteína, né? E você quer saber qual que é a porcentagem de nitrogênio nessa proteína. Bem, então a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a concentração. Então você sabe que concentração é igual a B, C. Desculpa. Você sabe que a absorbância é igual a B, C. Então, eu posso dizer que a minha concentração, então eu posso dizer que a minha concentração então eu posso dizer que a minha concentração é igual à absorbância dividido por AB. A minha concentração é igual à absorbância dividido por AB. Então, eu vou dizer que a concentração de nitrogênio na minha amostra vai ser... então, ó, eu tenho que a absorbância da amostra, né? É um knowed, né? Que vem do inglês desconhecida, né? Ou simplesmente a gente já escreve no português, amostra, né? Então eu sei que a absorbância da minha amostra
592, 0,592. E eu tenho aqui do branco, né? Eu tenho a absorbância do branco. Eu já tinha mostrado anteriormente que era 0,14. Então, você imagina que a absorbância da minha amostra, né? Eu vou ter que subtrair da absorbância dela a absorbância do branco. Eu vou ter uma absorbância de 0,452. Então, eu vou dizer que a minha concentração é a absorbância dividido pelo coeficiente de absorvidade molecular vezes 1, que é o meu caminho óptico. Então, agora eu determinei a concentração de nitrogênio na minha amostra, né? Posso até clicar aqui em formatar célula, número, e deixar em notação científica para ficar próximo do que... E deixar em notação científica para deixar próximo do que a gente observou anteriormente, né? Bem, muito bem. Calcule a porcentagem em massa de nitrogênio presente na proteína. Bem, então você sabe que eram 4,37 miligramas de proteína, foi digerida quimicamente para converter-se ao nitrogênio em amônio. E a seguir, diluída a 100 ml. Então, os 10 ml da solução foram transferidos para um balão de 50 ml. Tá? Bem, você sabe, eu já tinha mostrado no começo da aula para vocês, né, que você pode determinar a concentração fazendo que a concentração é igual a massa dividido pela massa molecular vezes o volume. Né? Então, se eu te dou, nesse caso a gente nem vai, então você imagina o seguinte, se eu te dou uma massa de um sal, por exemplo, que você dissolveu em água. Lá no comecinho do curso, né, a gente preparou uma solução de hidróxido de sódio, dissolvendo 1 grama de hidróxido de sódio em 250 ml de água. Né? Então faz o seguinte, você sabe a massa molecular de hidróxido de sódio, sabe o volume do balão e sabe a massa de hidróxido de sódio que foi pesada. Com esses 3 valores, você consegue dizer a concentração da solução em mol por litro. Né? Bem, então, a gente pode dizer que a concentração de nitrogênio nessa amostra, né, vai ser isso daqui. Para eu transformar, para determinar a massa que está presente num determinado volume de solução, eu posso fazer que a massa é igual à concentração vezes a massa molecular vezes o volume, certo? Então, você imagina que para eu determinar a massa de proteína presente no balão, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a concentração vezes a massa molecular, que é 14, vezes o volume. Repara o seguinte, concentração é sempre mol por litro, né? Se a concentração está em mol por litro, o meu volume tem que estar em litros também. É que eu falei, eu sempre dou esse exercício em prova, aí muita gente erra esse exercício em prova, porque quando vai fazer o cálculo, coloca o 100 em vez de 0,1, né? Você está errando por um fator de 1000, não tem nem como eu considerar alguma coisa, né? Se bem que agora as provas são todas testes, né? Você imagina que lá no tempo que a prova era feita no papel, dissertativa, né? Se o aluno cometia um erro desses, né? Calcular a massa. Aí ele fazia bonitinho, né? Qual que é a massa de nitrogênio na amostra? Ele fazia concentração vezes massa molecular vezes volume, né? Mas no final ele multiplicava o volume por... Ele colocava 100 ml ao invés de 0,1 litros, né? Bem, então você vai fazer a concentração da amostra vezes a massa molecular do nitrogênio. Massa molecular do nitrogênio, porque cada 1 mol de amônia tem 1 mol de nitrogênio, né? Então você vai fazer concentração vezes massa molecular vezes o volume. De quanto que é esse volume? 100 ml, 0,1.
Tem um detalhe, você imagina que essa amostra ainda foi diluída 5 vezes, né? Então, você pode imaginar, então, que a massa de proteína na tua amostra original era... que a massa de proteína na tua amostra original era 5 vezes isso daqui. 10 vezes 5. Porque você imagina que você digeriu uma proteína e colocou ela no balão de 100 ml. Depois você pegou 10 ml dessa solução e foram transferidos para um balão de 50 ml. Né? Então, você diluiu mais 5 vezes essa amostra. Então, a concentração de proteína na tua amostra é 7,04 vezes 10 a menos 4 gramas. Bem, então agora para eu calcular a porcentagem, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a massa que eu acabei de encontrar, eu vou fazer a massa que eu acabei de encontrar, dividido pela massa da amostra. Isso tudo eu vou multiplicar por 100. Então, a massa que eu achei foi 7,04 gramas, vezes 100, dividido pela massa original da minha amostra, né? Que era 4,37 miligramas. 4,37. O M, né? Você repara que a massa que eu achei está em gramas, né? Eu também posso determinar, fazer esse miligrama virar grama, basta eu multiplicar por 10 a menos 3. Lembra que o M da miligrama quer dizer 10 a menos 3, né? Então, eu posso resolver esse exercício multiplicando por... Eu posso resolver esse exercício transformando a massa original da amostra de miligrama para grama, né? Então, a porcentagem vai dar 16,11%. Você imagina que essa é uma proteína, que nesse caso você tem uma proteína, nesse caso tu tem uma proteína que tem 16,11% de proteína. Que foi exatamente o mesmo valor que a gente achou no ano anterior. Bem, os exercícios não mudam, né? Os exercícios são os mesmos. Os exercícios são os mesmos, né? Então, não poderia mudar as respostas. Vamos para o exercício de número 3. Um acadêmico do curso de Engenharia Química deseja determinar o KPS do iodato de cobre. Para tanto, ele coloca 2, 4, 6, 8 e 10 ml de uma solução, 0,1 mol por litro de sulfato de cobre, em balões de 10 ml. Adiciona 3 gotas de amônia concentrado e completa o volume até o menisco. Em seguida, obtém as absorbâncias de cada uma das soluções, conforme a tabela abaixo. A absorbância de uma solução saturada de iodeto de cobre foi 0,36. Qual é o KPS desse sal? Então vamos lá, qual que é o KPS do iodeto de cobre? Qual que é o KPS do iodeto de cobre? Pessoal, então você pode imaginar que você tem um sal insolúvel, que é o iodato de cobre. Então você imagina que quando ele se dissocia, ele vai gerar cobre 2+, mais 2 iodatos. Tá? Se você for fazer aquelas tabelinhas IVQ, né? Você vai ver que se 1 mol de iodato de cobre se dissocia, ele vai gerar X mol de cobre 2+, e 2x mol de iodato de potássio. Né?
Então, você imagina, eu tenho 1 mol de sulfato de iodato de cobre que se dissociou em solução aquosa. Então, eu vou ter 1 mol de cobre e 2 mol de iodato, tá bom? Aí ele me pergunta qual é o KPS desse sal, né? Qual que é o produto de solubilidade desse sal. Então, se você for escrever o produto de solubilidade de um sal, você vai escrever o quê? Você vai colocar aqui a concentração de cobre 2+, vezes a concentração do iodato é igual ao KPS. Não se esqueça de colocar ao quadrado isso daqui, né? Olha a estequiometria da reação. Cobre mais 2 e iodato, né? Não se esqueça de pôr a concentração do iodato ao quadrado. Tá bom? Bem, muito bem. Então, você pode determinar o KPS. Pode determinar o KPS fazendo a concentração de cobre vezes o quadrado da concentração de iodato, né? Bem, ele está falando aqui, adicionando 3 gotas. Em seguida, obtém a absorvância de cada uma das soluções conforme a tabela. Bem, não tem mais a. Eu tirei a tabela, né? Era um exercício também que eu dava sempre em prova, né? Só que eu trabalho isso em classe também, né? Só que, é claro, né? Quando a prova era feita manualmente, a gente sempre escrevia, né? Eu sempre deixava a equação da reta para vocês, né? Aí a prova sendo eletrônica, você pode obter a equação da reta eletronicamente, né? Usando Excel. Nesse exercício, como era que é um exercício que eu dava em provas, né? Então, para não complicar demais, eu dei já a equação da reta. Então, você sabe que o coeficiente angular da reta é 45,95 e você sabe que o coeficiente linear da reta é 0,067. Então, você imagina que você está querendo determinar o produto de solubilidade Você quer determinar o produto de solubilidade do iodato de cobre em solução aquosa, né? Então, você vem, satura a solução com o sal e depois você determina a concentração de cobre na solução utilizando um método espectrofotométrico, né? Então, assim, o cobre ele é uma solução que tem um azul bem pálido em concentrações inferiores a 0,2 mol por litro, né? Em concentrações inferiores, em concentrações pequenas, né? Ele é pouco azul. Mas você imagina que se você adicionar amônia, ele fica muito, muito, muito azul, certo? O que vai facilitar no processo, né? Bem, então basicamente é só você vai determinar a concentração de cobre, você vai determinar a concentração de cobre, vai determinar a concentração de cobre na amostra como? Através da curva analítica, né? Você vai fazer que lembra sempre dessa formulinha aqui, ó. Até já deixei aqui para o pessoal, ó. Y é igual a mais bx. E logo, x é igual a y menos a dividido por b, né? Então, a gente vai determinar dessa mesma forma, né? Você imagina que você tem a curva analítica. Você imagina que aqui você tem a curva analítica. Aí você vai ter y, que é igual a x mais b.
Então, eu vou fazer 0,136 menos 0,067 dividido por 45,95. E aqui você tem a concentração de cobre na amostra. Então, para você determinar o KPS desse sal, só você fazer a concentração de cobre vezes a concentração do cobre elevado ao quadrado, né? Desculpa, né? Você vai fazer a concentração do cobre elevado a 4 vezes a concentração do cobre elevado ao quadrado, né? Porque você imagina que para cada 1 mol de cobre você gera 2 mol de iodato, né? Então você imagina que se você faz 2x elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado é 4, né? Então você vai fazer aqui, ó, 4 vezes a concentração de cobre elevado ao quadrado. E aqui você tem o produto de solubilidade do iodato de cobre, que é 8,91 vezes 10 a menos 8. Eu trabalhava com isso com o pessoal da engenharia química em 2017, né? Determinar a constante de solubilidade de sais dessa maneira. Vocês entenderam até aqui? Entende? Sim. Uhum. Perfeito, perfeito. Muito bom. Então aqui a gente tem mais um exercício. Esse daqui também cai sempre em prova. Prestem muita atenção em como fazê-lo. O paládio forma um complexo colorido intensamente em pH 3,5. Né? Então, aqui acho que a única coisa que está aberta é o TINS, né? Vamos lá na Periodic Table. Periodic Table. PubChem. Bem, você imagina que toda vez que eu dou aula na Química Geral, eu uso muito essa tabela periódica, né? Uma tabela periódica, ela tem milhares de propriedades, né? Então, você imagina que aqui, quem não lembra, né? Você vai ter o paládio, né? Você vai ter o paládio. Acho que agora nem eu estou achando o paládio aqui nessa tabela periódica. Cadê o paládio? Aqui, paládio. Né? Ele tem massa atômica 106,4. Né? Então, quem não lembra, o paládio é um metal de transição. Ele está ali, bem pertinho da prata. Tá? Então, vamos lá. O enunciado do exercício. O paládio forma um complexo colorido intensamente em pH 3,5 com o arsenazo 3 em 660 nanômetros, né? Então, uma coisa assim que você tem que ter sempre em mente, né? Contando rapidamente a história para vocês, quando o curso de Engenharia Química foi reformulado, né? Eu participei da reformulação do PPC de vocês, da grade curricular, e eu deixei como meta dos instrumentais só colorimetria, né? Por quê? Porque colorimetria é muito barato e porque a gente tem colorímetro no laboratório, né? Então, eu achei melhor a gente focar Você imagina que hoje, em torno de 98% dos métodos analíticos que são realizados são métodos colorimétricos, né? Então, eu falei, mais fácil ensinar para ele só o método colorimétrico, né? Que é barato, que é extremamente simples, né? Quem conseguiu comparecer às aulas de laboratório, especialmente no meu laboratório, especialmente as aulas de laboratório que a gente trabalhou com espectrofotometria, com métodos colorimétricos, né? Vocês lembram, né? Era super simples trabalhar, né? Era só você colocar a solução nas cubetinhas, né?
fechar a portinha onde colocavam as cubetas e apertar Enter. Né? Era um procedimento que era extremamente simples. Né? Então, você tenha sempre em mente que os métodos colorimétricos, né, a maioria dos métodos colorimétricos é para cátions metálicos. Você imagina que o cátion metálico ele não desenvolve cor em solução aquosa. Quando ele se liga com agente complexante orgânico, ele acaba desenvolvendo uma coloração muito intensa. Né? Então, por exemplo, o ferro 3 ele reage com tiocianato para dar um produto vermelho, né? Que eu falei para vocês que é o sangue do diabo, né? Que o tiocianato e o ferro 3 são soluções neutras, né? São soluções que não têm cor nenhuma, né? Então você passa um pouquinho de tiocianato numa mão, né, e um pouquinho de ferro 3 na outra, né? Quando você esfrega as mãos, fica aquele vermelho bem sangue mesmo, né? Tem professor de química que faz essa brincadeira e fala que chama estigmata, sabe? Não recomendo, se algum dia vocês for professor, especialmente do ensino médio, a fazer essa brincadeira, né? Porque uma vez você imagina, né? Vocês vão fazer isso daí, o aluno acha que você está recebendo um espírito, né? Bem, então, brincadeiras à parte, continuando o nosso exercício. Eu falei para vocês que o paládio forma um complexo colorido intensamente em pH 3.5, com o arsenazo 3 em 660 nanômetros. Um meteorito foi pulverizado em um moinho de bolas e o pó resultante foi digerido em vários ácidos minerais fortes. A solução resultante foi evaporada até a secura, dissolvida em ácido clorídrico diluído e separada dos interferentes por meio de cromatografia de troca iônica. A solução resultante, contendo uma quantidade desconhecida de paládio 2, foi então diluída para 50 ml com tampão de pH 3.5. Alíquotas de 10 ml dessa solução do analito foram transferidas para 6 balões volumétricos de 50 ml. Uma solução padrão foi então preparada, contendo 1 vezes 10 a menos 5 mols de paládio 2. Os volumes de solução padrão mostrados na tabela foram pipetados para os balões volumétricos juntamente com 10 ml de arsenazo 3, 0,01 mol por litro. Cada solução foi então diluída a 50 ml e a absorvância de cada solução foi medida a 660 nanômetros. Bem, então você imagina o seguinte. Os dados da tabela estão aqui, ó. Os dados da tabela estão aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá certo a massa, 106,4. Então, esse exercício aqui, ele é bem parecido com o que a gente já fez aqui no item 1, ele é bem parecido com o que a gente fez aqui no item 1. Ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 balões. Então, aqui você quer... Um meteorito foi pulverizado em moinho de bolas e o pó resultante foi digerido com vários ácidos minerais fortes. A solução resultante foi evaporada até a secura, dissolvida em ácido clorídrico diluída e separada dos interferentes por meio de cromatografia iônica. A solução resultante, contendo uma quantidade desconhecida de paládio, foi então diluída para 50 ml com um tampão a pH 3.5. Né? Acho que vai faltar a solução aqui para os balões, né? A alíquota de 10 ml dessa solução de analitos foram transferidas para 6 balões volumétricos de 50 ml. Uma solução padrão foi então preparada com paládio 2, né, que tem essa concentração, 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro.
Os volumes de solução padrão mostrados na tabela foram pipetados para os balões volumétricos juntamente com 10 ml do reagente colorimétrico. Cada solução, então, foi diluída a 50 ml e a absorvância de cada solução foi medida em 660 nanômetros. Né? Então, na verdade, eram 5 balões, nesse ponto aqui não tem. Então, aqui ó, você tem os balões. Em cada balão, você colocou 10 ml de amostra, né? Então, o volume de amostra eram 10 ml. O volume de amostra eram 10 ml. O volume de amostra eram 10 ml. A concentração do padrão era 1 vezes 10 a menos 5. A concentração do padrão era 1 vezes 10 a menos 5. E o volume final de cada amostra foi 50 ml. Então, deixa eu ver. No primeiro balão, eu coloquei o volume que eu adicionei de padrão, vezes a concentração do padrão, dividido pelo volume final da solução. Então, esse daqui eu tenho que fixar e esse daqui eu também tenho que fixar. Né? Obviamente, eu não coloquei nada de padrão no primeiro balão, então a concentração de paládio nele, que eu adicionei, foi 0. No segundo balão, eu coloquei 1 vezes 10 a menos 6 mols. No terceiro balão, 2 vezes 10 a menos 6 e assim sucessivamente. Né? Então, aqui eu tenho a concentração de paládio. Aqui eu tenho a concentração de paládio. Eu tenho a concentração de paládio nas minhas amostras. E aqui eu tenho a absorvância das minhas amostras. Né? É só eu colocar, é só eu arrastar aqui. Então é aquela mesma história que eu mostrei para vocês. Eu posso fazer o gráfico, inserir gráfico, dispersão. Para ele não dar erro, ó, eu acho que é só aqui embaixo, formatar eixos. Então já fica uma dica aqui para vocês quando vocês forem fazer gráfico para artigo, para TCC. Por exemplo, aqui está tudo 10 a menos 6, né? Se você fosse fazer esse gráfico num TCC, num artigo, vocês fariam o gráfico, por exemplo, 10 a menos 6 é micro, né? Então, você ia colocar aqui 1, 2, 3, 4 micromols, né? Seria em micromols a escala de vocês. Aí ficava bonitinho aqui, né? 1, 2, 3, 4. Desse jeito fica ruim. Mas, enfim, você pode imaginar que quando essa reta aqui que você tem alcançar o eixo x, ou seja, y igual a 0, é só você fazer o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular que você tem a concentração da tua amostra. Né? A equação da curva analítica você pode determinar fazendo proj igual proj.lin. Aqui você tem as absorvâncias. Aqui você tem as concentrações. Aqui você tem as concentrações. É só você escrever verdadeiro, ponto e vírgula, verdadeiro. E voilá. Aqui é o coeficiente angular, aqui é o coeficiente linear. Lembrem-se que a equação da reta é igual a y, a x mais b. Ok? Obrigado. Então, para determinar a concentração de paládio na amostra, só você fazer o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Certo? Então, aqui você sabe que na tua amostra tinha 1,65 vezes 10 a menos 6 mols por litro de paládio.
O enunciado do problema está perguntando qual é a massa de paládio no meteorito, né? Quanto de paládio tinha nesse meteorito? Bem, então se ele foi dissolvido, não importa como, né? Mas o volume final do meteorito dissolvido foi 50 ml, né? Eu posso determinar a massa de paládio na minha amostra usando aquela formulinha, né? Massa vezes concentração vezes volume, né? Então, só um detalhe, né? A concentração é mol por litro, né? Desculpa. Eu posso determinar a massa fazendo massa molecular vezes volume vezes concentração. Tá? Era igual naquele caso, lembra lá no comecinho do curso, quando a gente preparou a solução de hidróxido de sódio? Eu queria saber que massa de hidróxido de sódio eu tenho que pesar para preparar 250 ml de uma solução de hidróxido de sódio 0,1 por litro. Que para saber a massa do sal, você colocava a massa é igual a concentração vezes volume vezes massa molecular, né? Lembra lá da matemática que a ordem dos fatores não altera os produtos, né? Então, a massa... Então, você só tem que tomar um cuidado que a concentração está em mol por litro. Se a concentração está em mol por litro, o volume tem que estar em litro também, porque aí corta o litro da concentração com o litro do volume. E a tua resposta vai ser em gramas. Então, é só fazer 106,42 vezes 0,05 litros. Pelo amor de Deus, não coloca aqui 50 ml é 0,5 litro, não. Também acontecia muito quando eu fazia a prova dissertativa, né? O aluno fazia tudo bonitinho, chegava aqui 50 ml, o cara me põe 0,5. Não, pelo amor de Deus, tá? E para ser sincero, até eu, às vezes, eu faço isso distraído. Então, presta bastante atenção, 50 ml é 0,05 litros. E a concentração você acabou de determinar aqui. Então, eu tenho 8,8 gramas de paládio na minha amostra, né? Se eu quisesse deixar numa unidade mais bonitinha, eu colocaria microgramas, né? Aí, se eu colocasse em microgramas, eu ia ter isso daqui, vezes 10 elevado à sexta. Aí eu ia ter 8,08 microgramas. Então, o que a gente tem aqui, ok? Resposta do exercício. Aí a gente vem aqui, o exercício 6, ele é meio parecido com algumas coisas que a gente fez. O 8, o 9. Aqui, o exercício 9. Se até o final da aula a gente fizer os 20 exercícios, então, a gente faz o exercício 6 depois. E o 8. Então, aqui a gente tem o exercício 9. Opa, o que eu fiz aqui? Aqui. Eu queria clicar em zoom, eu cliquei em mais abas. Os picos cromatográficos podem ser influenciados por uma variedade de fatores instrumentais. Podemos frequentemente compensar as variações nesses fatores empregando o método do padrão interno. Nesse caso, adicionamos a mesma quantidade de padrão interno às misturas contendo quantidades conhecidas do analito e às amostras de concentração desconhecida do analito.
Calculamos, então, a razão entre a altura do pico para o analito e aquela do padrão interno. Os dados mostrados na tabela foram obtidos durante a determinação de um hidrocarboneto C7 com um composto semelhante adicionado a cada padrão e a amostra com padrão interno. Então, aqui ó, você tem a porcentagem do analito, a altura do pico para o analito e a altura do pico para o padrão interno. Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse exercício? Né? Aqui a porcentagem do analito. Aqui a porcentagem do analito. Aqui é a resposta do analito. E aqui é a resposta do padrão interno. Né? Que vai ser 18,8, 48,1, 63,4, 93,6. Eu perdi aqui 18, 48, 63, 63,2, 93,6. E aqui o padrão interno, 50, 64,1, 55,1, 42,7 e 53,8. Então, você imagina o seguinte, se eu faço o gráfico sem utilizar o padrão interno, olha aqui, eu estou fazendo um gráfico, que é, aqui adicionar títulos aos eixos. Vou dar uma diminuidinha nele aqui para ficar fácil de você visualizar, tá vendo? Títulos aos eixos. Ó, aqui é simplesmente a resposta do analito versus a concentração. Tá? É simplesmente isso daqui. Você pode ver que o gráfico não ficou nada bom. Adicionar linha de tendência, exibir R quadrado. Você vê que não ficou muito bom esse gráfico, tá vendo? No entanto, por que esse gráfico não ficou... Por que esse gráfico não ficou melhor? Você imagina que é o que eu falei, a técnica da cromatografia gasosa, especialmente quando você trabalha no modo split, o modo split é aquele que eu falei, você injeta um volume que, na verdade, é muito pequeno, da ordem de microlitros, mas para a cromatografia gasosa, 1 microlitro é um oceano para a gente. E o próprio equipamento, ele dirige uma pequena fração do que você vaporizou para dentro da coluna cromatográfica. Justamente por causa dessa variação na hora de introduzir a amostra para dentro da coluna, você imagina que ó, a concentração de padrão interno que foi injetada em todas as amostras era a mesma. Só que você não teve a mesma resposta para o padrão interno, apesar da concentração em todos os pontos ser a mesma. Por que você não teve? Por causa das variações do equipamento. Então, quando você divide a área do analito pela área do padrão interno, ó, dividindo a área do analito por área do padrão interno, você corrige esse erro. Tá? Então, aqui eu vou fazer um gráfico da concentração do analito, e aqui eu vou colocar a resposta do analito dividido pela resposta do padrão interno. Esse que é o método do padrão interno. Então, é muito importante que na prova, né, não só na prova, né, o que de mais importante você tem que levar do meu curso. O método do padrão interno serve para corrigir flutuações do equipamento. Então, por exemplo, emissão na chama. Você nunca vai ter um resultado reprodutível de emissão na chama se você não utilizar o método do padrão interno. Você nunca vai ter um resultado reprodutível de cromatografia gasosa em modo split se você não usar padrão interno. Eu lembro que uma vez eu dei aula para isso daí quando? Acho que eu estou ficando velho já, ficando com muitos anos de FURB. Foi em 2018. 2018 eu tive uma aluna que ela era analista. Ela, apesar de engenharia química, ela já era técnica em química.
Aí ela trabalhava nesses laboratórios de análise química, né? Aí ela falou, professor, eu uso tudo essas técnicas, emissão na chama, cromatografia gasosa, só que eu vou falar, viu, emissão na chama, né? Acho que naquela época ainda havia emissão na chama e cromatografia gasosa nessa disciplina, né? Aí ela falou, mas emissão na chama não é bom, professor, nem cromatografia gasosa, que você não consegue reproduzir resultado. Aí eu falei, tá, mas você usa padrão interno? Ela falou, padrão o quê? Foi padrão interno. Eu falei, então deve ser por isso que você não está conseguindo reproduzir os seus resultados, né? Cromatografia gasosa, emissão na chama são técnicas que necessitam de um padrão interno. Né? O método do padrão interno serve para resolver o problema quanto à flutuação na resposta do equipamento. Então, agora eu vou fazer um gráfico da concentração do analito em função da razão entre a resposta do analito e do padrão interno. Então, eu vou aqui escrever, inserir, gráfico, dispersão. E agora você pode observar que o gráfico ficou bem mais linear. Né? Deixa eu dar uma diminuidinha aqui. Clica aqui, adicionar a linha de tendência. E aqui você tem o gráfico, tá vendo? Aqui você tem o gráfico. Pode observar que bem mais linear, né? Então, a título de comparação, né? Se você fosse calcular a concentração da tua amostra utilizando só a resposta do analito, você ia dizer que a concentração do teu analito seria 58,9 menos 8,01 dividido por 329,4. Essa daqui seria a porcentagem, né? Tá vendo aqui a amostra? Se você fosse determinar a percentagem do analito na amostra, você ia dizer que é 0,15%. Se você utilizasse só a calibração externa. Mas utilizando a calibração interna, você tem 58,9 de resposta para o analito e 49,4 de resposta para o padrão interno. Né? Então, a tua resposta seria, a razão dessa resposta seria 1,19. Utilizando o método do padrão interno, você ia dizer que a concentração da tua amostra é 1,19 menos 0,0622 dividido por 6,9145. Você pode ver que dá uma pequena diferença. Dá uma pequena diferença, mas do ponto de vista analítico isso é até significativo. Aqui é para calibração, externa e aqui é para calibração interna. Certo? Então, pessoal, vamos fazer um intervalo aí de uns 10 minutos e a gente volta, porque hoje é a nossa última aula. Então, vamos tentar ver o máximo de conteúdo possível. Então, agora é 19h51. 21 a gente volta, tá? Então, aqui... Opa, deixa eu pôr o chat. 20 e... Tá, 02 agora. A gente volta, então. Tá? Eu vou parar a gravação e a gente já volta.